Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou o professor César, vamos falar hoje nesse nosso curso de programação C# sobre arrays, ok? Os arrays são estruturas de dados que armazenam uma coleção de elementos de tal forma que cada um desses elementos possam ser identificado por pelo menos um índice ou uma chave. Podemos chamar também os arrays de vetores ou de matrizes, ok? Eu sempre vou utilizar os arrays quando eu começar a ter muitas variáveis do mesmo tipo num algoritmo. Então, se eu tiver diversas variáveis string no meu algoritmo, eu posso tentar suprimir, eu devo tentar suprimir isso utilizando um array. Então, como que a gente pode imaginar o que é um array, tá? Vamos pensar, por exemplo, num exemplo de nomes, tá? Eu tenho todos esses nomes aqui para guardar no meu sistema. Imaginem ter que criar uma variável nome 1 para guardar o Cleverson, uma variável nome 2 para guardar a Cássia, uma variável nome 3 para guardar o Clóvis, uma variável nome 4 para guardar a Cláudia e uma variável nome 5 para guardar a Carmen. Isso começa a ficar absurdo. Como que eu vou conseguir guardar tudo isso com diversos nomes? Eu estou falando de algo muito genérico, né? Imaginem algo mais prático como isso ficaria. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o conceito de array. No array, eu crio uma única variável chamada nomes e dentro dessa variável eu vou ter posições, que eu vou chamar de index. O que eu quero dizer com isso? Na variável nomes, na posição 0, eu vou guardar o valor Cleverson. Na mesma variável nomes, na posição 1, eu vou guardar o valor Cássia. Na mesma variável nomes, posição 2, eu guardo o Clóvis e assim sucessivamente. E aqui está então o meu array, uma única variável que gerencia 1, 2, 3, 4, 5 informações. Lembrando sempre que o meu array começa sempre em 0, tá? E vai até a quantidade menos 1. Então, quer dizer que eu vou ter 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Como que eu vou declarar este meu array? Bom, se ele for um array de números, então eu declaro ele como int. Vou colocar um colchete na frente, tanto aberto quanto fechado. Isso aqui vai simbolizar para o meu compilador que eu tenho um array. E vou dar um nome para ele, que é o meu vetor. E aí já posso declarar os valores, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Este é o meu vetor de números inteiros. Se eu quiser declarar, por exemplo, um vetor de palavras, vou utilizar o string, vou pôr o colchete na frente, vou chamar um vetor, esse aqui é um vetor já de string e já posso declarar Cleverson, Cássia, Clóvis, Cláudia e Carmen. Esses são os meus valores que estão dentro desse array ou desse vetor que eu acabei de declarar, certo? Se eu não souber, isso aqui, gente, são valores já pré-definidos, né? Se acontecer de eu não saber quais são os valores que vão ser atribuídos, eu preciso declarar esse array, mas eu ainda não sei o que o usuário vai digitar. Bom, aí eu vou usar um sisteminha um pouquinho diferente. Vou chamar uma string, também com o colchete, vou dar um nome, e vou iniciar um novo array, utilizando o verbo new, string e o tamanho do meu vetor, que é 5. Lembrem-se sempre, ele vai guardar até 5 informações. Porém, ele vai começar do 0 e vai até o 4. O 5 aqui não é utilizável. Vamos ver isso na prática. Certo? Como que eu posso acessar, então, os valores desse array aí que eu acabei de criar? Bom, então, eu posso acessá-lo através do console writeLine, chamando o vetor e chamando o index, ou a posição, que eu quero mostrar. Então, nesse caso, eu tenho o vetor 1 aqui. O vetor 1 vai mostrar qual é o posição 1. Posição 1 é Cássia. Esse console writeLine vai retornar Cássia para o ambiente. E se eu quiser percorrer o vetor, ou seja, eu quero mostrar o 0, depois o 1, depois o 2, o 3 e o 4.
Bom, aí eu preciso de uma estrutura que nós já conhecemos, é uma estrutura de repetição como o for, e aí eu vou fazer o for do 0, né? Então, que é o minha primeira posição, até o i menor que n. Esse n aqui vai ser o último valor do meu array, e i++. Faço o console writeLine e imprimir o vetor i, porque na primeira vez ele vai passar pelo 0. Na segunda vai passar pelo 1, depois pelo 2, depois pelo 3 e depois pelo 4. Certo? Então, vamos fazer um exemplo. Ó. Vamos fazer um programa que receba 10 nomes e armazene um array para depois fazer a sua impressão. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, deixei o enunciado aqui para a gente lembrar dele. Vamos fazer um programa que recebe 10 nomes e armazena em um array para depois fazer a impressão. Então, estamos aqui no nosso exercício array, nós sempre vamos programar aqui dentro do static void main, certo? Então, como nós não vamos ficar criando mais variável 1, variável 2, variável 3 nesses nossos exemplos, isso se torna impraticável, vamos declarar uma string que vai armazenar vários valores, vou chamar isso de nomes, tá? E vou fazer um new string. Como eu tenho que guardar 10 nomes, o meu array vai ter 10 posições. Então, o que nós vamos fazer a partir daqui? Né? Podemos fazer, por exemplo, o nomes na posição 0 receber nome lá, sei lá, qualquer, Clóvis, certo? Se eu quiser que o usuário digite, aí eu uso o console.readline, né? Para guardar esse valor que ele vai digitar para mim. Só que eu teria que fazer isso 10 vezes, isso vai ficar muito insano. Então vamos fazer isso de uma forma bem simplista, utilizando o for. Então o for vai receber uma variável int que vai de 0 até o i ser menor que 10, porque afinal de contas o meu array tem 10 posições, certo? Fazendo isso, nós vamos fazer então ele passar de uma em uma vez. E aí aquilo que a gente ia fazer, né? O nomes na posição 0 vai receber aquilo que o usuário digitar. Isso a gente sabe que fica no console.writeLine. Opa, writeLine não, né? WriteLine ele escreve, nós queremos ler, então é readline. Certo? Vamos lembrar o seguinte, na posição 0, ele vai guardar nomes na posição 0. Eu quero que ele guarde primeiro na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3. Assim até a posição 10. Então, já que eu quero que isso aqui fique iterativo, tá? Nós vamos colocar a variável i que a gente declarou aqui em cima. Então, na vez 0 ele guarda no nome 0, na vez 1 ele guarda no nome 1, na vez 2 ele guarda na vez 2 e assim sucessivamente. Ele vai fazer então essa nossa guarda. Claro, esqueci também de colocar aqui um console.writeLine para o meu usuário saber o que eu estou fazendo, né? Então, digite um nome. Porque senão também só vai ficar aparecendo lá a minha telinha piscando 5 ou 10 vezes até ele descobrir o que ele tem que fazer. Então, pronto. Já temos como fazer a obtenção desses dados 10 vezes. Então aqui está o nosso código. Eu vou pôr um breakpoint aqui no for e vamos para o start, certo? Então lá está, ó, ele vai atribuir a minha variável i, né, o valor 0. Mas ele já passou pela minha variável nomes. Olha só, a minha variável nomes ela é uma string de 10 posições e as 10 posições já estão disponíveis aqui para mim. Elas estão nulas, claro, porque eu não declarei nada, mas percebam também que eu vou do 0 até o 9. Então, eu tenho um string, um array, um vetor de 10 posições disponíveis aí para mim trabalhar. Então, ó, na próxima, ele vai fazer a condição de parada e vai passar para o console writeLine, digite um nome, vamos trazer aqui para a nossa caixinha, para a nossa visualização, ó,
o nosso console, ele ainda não está apresentando nada. Na próxima passagem ele vai, ó, vejam vocês, ele vai digitar um nome e na próxima passagem ele vai dar a opção de fazer a minha digitação. Então vamos digitar. O nome do meu aluno é Clóvis, eu vou dar um Enter. Olha só o que ele fez, ó. Ele está aqui na última linha. Vamos olhar nosso nomes. Está aqui, ó, o nomes, posição 0, recebeu o Clóvis. Vai fazer a mesma coisa, né? Vai continuar e vai escrever mais uma linha e vai pedir para eu digitar. Ó. Voltou aqui para mim a caixinha. Então, Clóvis, Cláudio. E assim vai sucessivamente. Certo? Eu vou tirar esse breakpoint daqui para a gente fazer isso então mais algumas vezes, tá? Vou deixar o breakpoint parado aqui embaixo para a gente ver ele sendo preenchido. Olha lá, eu vou dar um continue e a caixinha apareceu para mim. Então, Cláudio, Clóvis, Cláudia, Cassandra, Cassiana, tem Cassiane, tem Clotilde, tem Cássio, tem Carlos, Carla. Olha lá, já preenchi 10 nomes, certo? E ele está parado aqui esperando eu fazer alguma coisa. Ele ainda não vai sair do programa, tá? Então, ó, minha variável nomes, que é um array, está aqui, tem 10 posições. E se eu perceber agora, ó, o Clóvis, o Cláudio, a Cláudia, a Cassandra, a Cassiana, a Cassiana, a Clotilde, o Cássio, o Carlos e a Carla estão aqui disponíveis para eu trabalhar, certo? Então, eu vou dar um stop aqui. Nós fizemos a declaração do nosso array e fizemos a alimentação, se pudermos dizer assim. Essa alimentação vou deixar em aspas, tá? Vou colocar assim, ó, alimentando nosso array. Não quer dizer que eu estou dando comida para ele, tá? É só para a gente saber que está entrando dado nele aí. Então, ó, fiz um for para fazer esse acesso aos nossos dados, ou melhor, imputar os nossos dados no nosso array. Vamos então exibir os nossos arrays. Eu vou exibir esses arrays, tá? Dessa forma aqui, ó, usando o mesmo for. Então, vamos lá. Se o i é igual, int i é igual a 0, o i também vai ser menor do que 10 e vamos fazer um i mais mais, certo? I mais mais. O que eu vou fazer agora? Bom, vou usar o console.writeLine para escrever um nome, certo? E vou concatenar, ou seja, usando mais aqui, a minha variável nomes, que é o meu array. E vou falar aqui na posição i, ou seja, na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4 e assim sucessivamente, ele vai mostrar esse nome pra gente. Vamos testar? Então, ó, eu vou alimentar o array inteiro, vou colocar os nomes para eu dar uma olhada, certo? Aqui nós estamos mostrando os valores do array, certo? E vamos ver isso funcionando então. Vamos testar isso então. Ó. Debuguei o meu programa, tá aqui o digite o nome, vamos lá de novo então. Clóvis, Cláudio, Cláudia, Cornélio, Cassiana, Cassandra, Cassiane, Clotilde e Carlos. E falta mais nome, então vamos pensar em mais nomes aí.
Clóvis, Cláudio, Cláudia, Cornélio, Cassandra, Cassiane, Clotilde, Carlos. Vamos colocar a Cassiane, já tem. Então, Carla. Pronto. Percebeu que ele desapareceu e voltou para cá? Vamos voltar para a nossa caixinha. Olha lá os nossos nomes, ó. Clóvis, Cláudio, Cláudia, Cornélio, Cassandra e assim sucessivamente. Se nós quiséssemos fazer também o acesso lá, é só marcar um breakpoint e a gente já consegue fazer o debugger do nosso sistema. Ok? Então é isso. Um abraço.